Fala galera do Marcelo TV. Galera, como o Marcelão avisou vocês, tá? O canal vai sofrer algumas mudanças e a partir de agora vou ser o anfitrião de vocês aqui no canal Marcelo TV, tá? Eu vou estar aqui acompanhando e a partir de agora ele vai ter algumas mudanças. Agora aqui vamos abranger toda a parte de animes, quadrinhos, cinema, tudo aquilo que o pessoal geek gosta, que o pessoal nerd gosta, beleza? Então se você gosta de quadrinhos, mangá, anime, seriados, filmes e tudo mais, venha para o Marcelo TV que a partir de agora vai se chamar Canal Nerd On, onde os nerds ficam ligados, beleza galera? Aguardo vocês aqui no canal Marcelo TV e logo mais canal Nerd On, beleza galera? Onde o nerd fica ligado. Em meados do ano de 1996, a Manchete exibiu o último episódio da saga de Poseidon, que encerrava a saga clássica dos Cavaleiros do Zodíaco. Marco na história da televisão brasileira, anime responsável pelo boom da cultura otaku no Brasil, pelo fenômeno do mangá no mercado editorial brasileiro e um dos principais gatilhos, né, para a existência de meios de comunicação voltados ao público geek. O primeiro dos quais foi a revista Herói. A revista Herói, gente, ela foi importantíssima como veículo de informação de produtos diversos aí, consumidos por nós geeks, por nós nerds, entendeu? Todo canal nerd, todo canal voltado ao público geek hoje na internet, no YouTube, com certeza bebeu em algum nível da fonte Herói Gold. Desde os canais grandes como o Heróis e Mais, como o nosso humilde canal Nerd On, onde os nerds ficam ligados, beleza galera? E como Cavaleiros do Zodíaco era a crista da onda, ele foi o anime que mais foi capa da revista Herói. Ela apresentava diversos resumos, diversas matérias sobre o anime. Foi lá que a gente descobriu que Cavaleiros, antes de virar anime, era uma história em quadrinhos, entendeu? Lá no Japão. Foi lá que a gente aprendeu o termo mangá e por aí vai. E quando a saga de Poseidon terminou, a gente ficou esperando pelo início de uma saga que a Herói disse que teria logo depois de Poseidon, que é a famosa saga de Hades. Mas caramba, essa saga não começava, Poseidon acabava e cadê a saga de Hades? Depois a própria Herói admitiu que fez uma confusão. A saga de Hades na verdade havia sido produzida em mangá, mas o anime ainda não havia sido produzido. E como prêmio de consolação, a Herói fez um resumo da saga de Hades. Ela foi em diversas edições, nos contando resumos de cada uma das edições aí da saga de Hades. Uma dessas batalhas chamou muito a atenção. A luta entre Shaka de Virgem e os renegados Saga, Shura e Camus. Aquele resumo nos deu a impressão que o Shaka era o top dos tops. Afinal de contas, ele enfrentou os três renegados sozinho. Ele estava dando conta dos três renegados sozinho. Quando finalmente o anime da saga de Hades foi produzido, isso se comprovou de certa forma, pois o Shaka de fato deu conta dos três renegados. Quando a saga de Hades chegou com um tremendo sucesso no Brasil, foi mostrada a mesma coisa. Então, se consolidou entre os fãs que o Shaka seria o mais poderoso dos Cavaleiros de Ouro. Entretanto, citações diversas, na verdade algumas citações no mangá, davam a entender que Saga seria o mais poderoso. Algo que foi defendido pelos fãs do Saga. E afinal de contas, como é que fica isso, gente? Lógico que nós do Cosmic Nerd, né, fizemos aí algum tempo atrás as mitadas do Shaka com os feitos de poder mais absurdos do Shaka. E logo depois, a pedido dos fãs do Saga, fizemos aí os feitos de poder mais absurdos do Saga. E aí vocês perguntam, e aí gente, Saga ou Shaka, quem é o mais poderoso? É isso aí galera, este é o Nerd On, canal Nerd On, onde os nerds ficam ligados, beleza galera? E se você quiser saber quem que a gente acha que venceria uma luta entre os dois, mete uma explosão galáctica aí no botão de se inscrever, compartilha esse vídeo pelo ciclo das 6 existências e venha descobrir galera, beleza? Gente, vamos fazer o seguinte, muitos canais já fizeram isso, tá? Quem é o mais poderoso, tudo. A gente aqui do canal Nerd On, a gente não gosta de fazer versos de personagens do mesmo universo, né? Porque isso aí o autor pode fazer a qualquer momento, né? Mas aqui a gente vai fazer diferente. O que a gente vai fazer é o seguinte: nós não vamos ficar pegando feitos diretos dos personagens. Vamos ver no papel, tá? Vamos pegar o conceito de cada um dos personagens e ver quem tem mais vantagens e quem, em teoria, no papel, seria favorito e quem seria o azarão numa luta, correto? Nós não vamos considerar a luta entre Shaka e os renegados, beleza, galera?
E para ser justo, nós não vamos considerar nenhuma citação de quem é o mais poderoso, tá? E, principalmente, não vamos considerar nada que Titio Masami tenha dito em off. Beleza? E por que isso, gente? Porque o Titio Masami já disse em ocasiões diferentes que cavaleiros diferentes eram o mais poderoso. Uma vez, numa mesma entrevista, ele disse: o mais poderoso é o Doku de Libra, mas desta geração o mais poderoso é o Saga. Peraí. Como assim, minha gente? Como assim, minha gente? Tá, o mais poderoso dessa geração é o Saga, mas o mais poderoso é o Doku? E aí, como é que fica? Os cavaleiros da outra geração eram mais poderosos do que o dessa? Questionável. O próprio Shaka não fez frente ao Shijima de Virgem? Então não faz muito sentido, tá, gente? É normal, o autor em off, ele pensa que ele poderia ter feito de maneira diferente, às vezes ele quer agradar o fã, entendeu? Em outras ocasiões ele já disse que o Shaka era mais poderoso, em outras ele já disse que o Shion era o mais poderoso, em outras ele disse que o Aioros era o mais poderoso e por aí vai, tá? A impressão que eu tenho é que o Masami ele não quer desagradar os fãs, tá? E ele próprio também já admitiu que não pensou em qual Cavaleiro de Ouro era o mais poderoso, entendeu? Daí o conceito da Guerra de 1000 Dias, que nunca aconteceu no anime ou no mangá, e nós não temos registros de que isso já tenha acontecido historicamente dentro do universo de Cavaleiros. Ela é uma teoria que a gente toma por verdade, correto? Então a gente vai avaliar aqui, técnica por técnica, o que cada um poderia fazer contra o outro se eles saíssem no braço, beleza? Começando por características básicas, galera, como por exemplo, velocidade. Galera, até este momento, não há nenhum feito por parte de nenhum dos dois que nos faça crer que um é mais rápido que o outro. Sabemos que a velocidade base de um Cavaleiro de Ouro é a velocidade da luz, tá? Mover-se na velocidade da luz para um Cavaleiro de Ouro é como respirar para nós, tá? Eles fazem isso naturalmente. Em picos prolongados de poder, eles superam centenas de milhares de vezes a velocidade da luz. Existem momentos do mangá em que isso é demonstrado, a gente pode até comentar isso aqui um dia se vocês quiserem, tá? Então, velocidade por velocidade, não há como pontuar um acima do outro. Força física. Outra coisa que não tem muito como a gente dizer, né, gente? Nenhum deles teve feitos de força física, força bruta, e dessa a entender que um é muito superior ao outro, tá? Pelo menos até este momento. Resistência física. Galera, como a gente mencionou nas mitadas do Saga, tá? Ele tem o maior feito de resistência física demonstrado até este momento no universo de Cavaleiros, tá? Quando ele suporta o Tesouro dos Céus do Shaka, tá lá com os sentidos funcionando no mínimo possível, né? E ainda recebe alguns golpes de outros Cavaleiros de Ouro. Mas olha só que coisa, nós não estamos considerando a luta entre Shaka e os Renegados, correto? Então a gente não pode considerar isso. E aí a gente também não pode considerar que o Shaka permaneceu inteiro por alguns segundos depois de receber uma exclamação de Athena. Então a gente fica sem esse feito aqui e vamos dar mais um empate para os dois, beleza? E vamos lá agora, habilidade de combate. Os dois são bons de porrada, tá? Os dois são muito bons de porrada. A gente vê aqui, ó. Só que o Saga costuma sair mais na porrada, entende? É um território onde o Saga se sente mais à vontade. Shaka foi visto saindo no braço uma vez, tá? Contra o Aioria, que é um dos melhores lutadores entre os Cavaleiros de Ouro, e se saiu bem, a luta estava empatada. Esteve equilibrada do início ao fim, quando a luta foi interrompida pelo próprio Saga, né? Mas foi o único momento em que a gente viu o Shaka combatendo no campo físico, tá? Em compensação, o Saga, embora se sinta mais à vontade, a gente viu ele combatendo com quem? Contra Seiya, contra Ikki, Cavaleiros de Bronze, né? Se a gente for considerar que o Saga tem uma habilidade de combate muito parecida com a do Kanon, seu irmão gêmeo, aqui a gente vai ter mais um empate. Porque o Kanon, a gente viu ele saindo no braço com Radamantes, né? Que a gente assume que seja no nível aí de um Cavaleiro de Ouro, né? Assim, a opinião geral ele tá abaixo, né? Ele teria levado vantagem contra os 3 cavaleiros porque a barreira de Hades deu a ele essa vantagem, né? Então aqui nós teremos um novo empate entre Saga e Shaka, correto? E é aqui que eu abro um parêntese, gente. Este é o problema de comparar esses dois. Eles não são só absurdamente poderosos. Eles têm poderes muito parecidos, eles têm habilidades muito parecidas, tá? Agora que a gente vai começar a comparar técnicas especiais, vocês vão ter uma ideia disso, querem ver? Habilidade destrutiva.
Bom, galera, eu acho que não tem muito o que comentar aqui. A gente sabe que o ponto vai pro Saga. A explosão galáctica é reconhecidamente o ataque mais destrutivo dos Cavaleiros de Ouro, tá? Os Cavaleiros de Ouro, o restante dos Cavaleiros de Ouro, lógico que eles têm técnicas dentro da escala, desta escala de destruição, mas não de forma idêntica, correto? O Saga, ele tá muito mais à vontade nesse terreno. Como explicado em episódio G, todo aquele que domina o sétimo sentido com perfeição, e isso a gente se refere a todos os 12 Cavaleiros de Ouro, eles têm acesso ao elemento supernova, que eles utilizam em seus golpes para desintegrar a matéria em escala cósmica. Desde o nível subatômico até a escala cósmica, até transcender a destruição da matéria. E embora todo Cavaleiro de Ouro utilize esse elemento com perfeição, o Saga é o que mais o utiliza. Por essa razão, ficando na vantagem neste ponto específico. Um parênteses eu abro aqui. A rendição divina, que como vimos na luta entre Shaka e Ioria, tem um poder destrutivo semelhante ao do relâmpago de plasma, é uma técnica muito destrutiva e, recentemente, em Next Dimension a gente viu que o Shaka tem outra técnica altamente destrutiva, que supera o nível destrutivo da rendição divina. Mas ele só utilizou uma vez. O que significa que o Saga realmente ele tá muito mais à vontade, ele tá no elemento dele, correto? É o mesmo que você pegar um lutador de MMA, que é muito bom na parte em pé, mas jogar ele para lutar nas regras do boxe com um boxeador profissional. Ele sabe fazer, mas ele tá no elemento do outro. É mais ou menos isso. Ou como pegar um excelente jogador de futebol de salão e botar ele para jogar no futebol de campo. A gente já viu isso acontecer. Então aqui, capacidade destrutiva, ponto para o Saga. Ataques dimensionais. Galera, aqui é que eu digo, tá? Mais uma vez, olha como os dois personagens se parecem, gente. Nessa técnica específica aqui, são apenas 4 cavaleiros possuem esse tipo de técnica de domínio dimensional. E justamente os dois estão entre esses 4. O Saga, através do golpe Outra Dimensão, ele distorce o espaço-tempo físico e bane adversário dessa realidade, correto? Aí alguns dirão, então esse golpe, o Shaka, através do ciclo das 6 existências, ele ataca diretamente o espírito do adversário e o expulsa para os mundos da metempsicose, né? Reinos espirituais da religião budista. Nisso, alguns podem dizer, não, então o golpe do Saga é mais poderoso porque ele expulsa o corpo e a alma. Mas, por outro lado, o fato do golpe atingir diretamente a alma significa que ele não pode ser defendido, ele não pode ser bloqueado no plano físico. Então uma coisa compensa a outra, estão muito parelha. Nós já vimos, e já foi dito, que o Shaka pode sair de qualquer dimensão para a qual ele seja enviado. O Mu, mestre supremo da telecinese entre os Cavaleiros de Ouro, afirma isso quando o Shaka de outra dimensão pede ajuda dele para trazer o Ikki de volta. Que também pode sair de qualquer dimensão, mas naquele momento não tinha condições para isso. Então, por essa questão, a gente poderia até dar o ponto pro Shaka, mas eu acho que é plausível, tá? Embora isso nunca tenha sido mostrado, gente, eu acho que é plausível a gente dizer que o Saga também poderia voltar de uma outra dimensão, entendeu? Eu acho que se ele pode escancarar, distorcer o espaço-tempo em qualquer lugar onde ele próprio esteja, eu acho que ele pode passar por essa porta. Ele nunca fez isso, não foi mostrado, tá? Mas se alguém argumentar, eu posso dizer que é plausível. Eu não acho nenhum absurdo ele fazer isso, não. Em Soul of Gold ele fez. Soul of Gold é um filler, tá? Mas eu não acho impossível, não acho absurdo. Então, mais um empate, gente. Beleza? Mais um empate aqui, correto? Campo psíquico. Bom, aqui, assim como no campo destrutivo não teve muita discussão, campo psíquico acho que também não tem, galera. O ponto é pro Shaka. Vamos lá, se a gente tomar aqui, por perspectiva, o adversário que os dois tiveram em comum, que é o Ikki, até isso os dois têm em comum, gente, o mesmo adversário entre os Cavaleiros de Bronze, até isso eles têm em comum. A gente vai ter que admitir o seguinte, Saga foi forçado a admitir que o Ikki o iguala no campo psíquico, tá? Um Cavaleiro de Bronze iguala um Cavaleiro de Ouro neste campo específico, campo psíquico, tá? No mangá nós vemos que o Saga domina a mente do Ikki ao mesmo tempo em que o Ikki afeta a mente do Saga. Inclusive o Ikki afetou a mente do Saga em 2 ocasiões, é bom lembrar. O mesmo golpe fantasma que afetou a mente do Saga, nada conseguiu fazer contra o Shaka. E o Shaka afetou a mente do Ikki sem ter qualquer tipo de contragolpe do mesmo nível. Tanto o Saga quanto o Shaka são capazes de criar ilusões. A gente viu o Saga criar ilusões para atacar os Cavaleiros de Bronze na Casa de Gêmeos. Só que vejam só, o Shiryu, simplesmente por ser cego, foi capaz de se desvencilhar da ilusão.
Então parece que as ilusões do Saga, elas atacam diretamente o sentido da visão, enquanto o Shaka atinge diretamente a mente. Ele faz o cara enxergar uma ilusão de maneira direta na mente, né? Se a gente for parar pra pensar, outro ponto em que os dois têm em comum, que é a extração dos sentidos do adversário, a impressão que eu tenho quando eu vejo o Saga extraindo os sentidos do Seiya é que ele faz com o hardware, né, com a parte física do cérebro, enquanto o Shaka faz diretamente com a mente, no software, na parte que está por dentro do cérebro. Então, gente, eu acho assim, campo psíquico, com certeza ponto pro Shaka, tá? Bora pro próximo. Técnicas defensivas. Também não tem muito o que falar, né, gente? Ponto pro Shaka, né? Todo Cavaleiro de Ouro é muito bom em técnicas defensivas, todos, né? Primeiro porque são muito fortes e muito resistentes, segundo porque tem uma armadura de ouro, mas alguns eles potencializam isso com técnicas específicas. O Aldebaran, ele é o Cavaleiro de Ouro que melhor combina ataque e defesa. Miro é capaz de paralisar o adversário e dessa forma não ser atacado. Camus, ele pode improvisar e utilizar o esquife de gelo entre ele e o adversário, um escudo praticamente impenetrável. E Mu e Shaka são capazes de criar barreiras para se protegerem. No caso do Shaka, a barreira Kan, e do Mu, a barreira de cristal, a parede de cristal. O Saga não tem nenhuma técnica específica de proteção. Ele tem uma boa defesa, ele pode utilizar a mão, pode utilizar, né, na raça, né? Mas ele não tem nenhuma técnica específica, o que dá a ele uma desvantagem. Portanto, técnica defensiva, ponto para o Shaka. E agora é que pega, gente. Vamos lá. A gente vê de todo esse equilíbrio que haveria numa luta entre os dois, considerando o conceito dos dois personagens, nós vemos que o Saga levaria uma vantagem boa, né, na parte destrutiva. Shaka levaria uma boa vantagem na parte psíquica, mas tem uma coisa. Não há nenhuma garantia, não há qualquer garantia, gente, que a explosão galáctica, com toda a destruição que ela pode causar, fosse passar pela barreira Kan, gente. Entende? Ainda que passasse, a barreira Kan iria amortecer a maior parte do impacto e o resquício talvez não fosse o suficiente para tirar o Shaka de combate. O Saga, por outro lado, ele ia ter que conter a rendição divina, que é o ataque destrutivo do Shaka, sem nenhuma técnica específica. Ele ia ter que ir na raça. E não seria tão simples assim, correto? Alguns agora estão loucos para dizer, não, mas o Saga conteve com as mãos um relâmpago de plasma do Aiolia, mesmo sem os sentidos. E a rendição divina, ela é tão poderosa quanto o relâmpago de plasma do Aiolia, né? Vocês estão loucos para falar isso, né? Não estamos considerando a luta contra os renegados. Esqueceram disso, gente? A gente ia ser obrigado a mencionar por que o Saga estava sem o sentido. Vocês lembram? Vocês lembram o que aconteceu antes da luta dele com a Aiolia, né? Pois é, né? Não estamos considerando, tá? E aí o que acontece, gente? Eu pergunto de coração, por favor, se alguém tiver algum registro de alguma coisa, de alguma técnica que o Saga tenha que possa protegê-lo disso, por favor, coloque nos comentários pra gente fazer uma errata aqui, tá? Como o Saga se defenderia do Tesouro dos Céus? E uma vez que ele seja atingido pelo Tesouro dos Céus, ele tem alguma técnica pra escapar? Ele tem alguma coisa que faça com que ele escape do Tesouro dos Céus? Por favor, gente, se alguém souber, postem aqui. Eu acho que mesmo os fãs mais xiitas do Saga vão concordar. Outra dimensão não vai funcionar e Satã Imperial também não. O que o Saga tem que poderia levá-lo à vitória é a explosão galáctica. E não é garantia, porque o Shaka tem como se defender dela. O oposto não ocorre, entende? Não tem nenhuma técnica que o Saga tenha demonstrado até este momento que daria qualquer chance de sobreviver ao Tesouro dos Céus, gente, tá? Não adianta, porque o Titio Masami falou, mostra, por favor, não comentários dele em off. O que ele colocou em roteiro, o que ele colocou com imagens, o que ele colocou dentro de uma batalha que possa querer significar que o Saga escapa do Tesouro dos Céus, gente. Então, minha gente, no papel, em teoria, na casa das apostas, o Shaka seria favorito, tá? Eu diria 60% a 40%. Pode ser que esse jogo vire? Pode. É absurdo o Saga derrotar o Shaka? De jeito nenhum, o Saga é pedreira, gente. Vocês viram os feitos dele que a gente colocou aqui, gente? Ele é pedreira, ele é mito também. Só que, em teoria, os conceitos elaborados para os dois personagens, Shaka tem vantagens sobre o Saga, tá? Não consideramos a luta contra os renegados, tá? Porque a gente sabe que muita gente tem dificuldade para aceitar aquilo, tá?
Então a gente não considerou, estamos considerando apenas os conceitos que foram elaborados para ambos os personagens, beleza, galera? Vamos nos chamar de chaquetes, fazer o quê? Entendeu? A gente não é. Ou talvez sejamos, mas a gente é saguete também. A gente é chaquete, mas a gente é saguete também, a gente gosta do saga também, gente, entendeu? É isso, beleza? É isso aí, beleza? Galera, mais uma vez peço, se a gente errou em algum momento aí, gente, eu peço, coloque aqui alguma forma do Saga se desvencilhar dessa técnica pra virar esse jogo, entendeu? Que tenha sido apresentada no mangá, de preferência no mangá, entendeu? Não apresentem citações do Masami, citações do mangá, porque 1 milhão de citações perdem pra qualquer imagem, daí a gente vai ser obrigado a botar aqui a luta com os renegados, e a gente não quer fazer isso, a gente quer simplesmente assim, a gente quer desmistificar isso. Por favor, gente, alguma técnica do Saga que pode vencer o Tesouro dos Céus? Poste aí, galera, e a gente faz uma segunda parte desse vídeo, beleza? Então, um forte abraço pra todos, esperamos que tenham gostado. Nerd Off.